Capítulo 11. Raízes. Após algum tempo vasculhando a cidade fantasma, Joaquim não conseguiu achar nada de muito revelador sobre o que significara o que aconteceu ali. A cidade só tinha pertences antigos dos mortos-vivos, controlados por Baco, que não diziam absolutamente nada, nem sobre as vítimas e nem sobre o feiticeiro. Sem motivos para permanecer na região, já que a anomalia havia sido resolvida, Joaquim se aproxima da dupla de caçadores. Eles ainda se encontravam desmaiados devido aos golpes mágicos poderosos que haviam recebido durante o embate contra o feiticeiro. Sem pressa, Joaquim resolve se sentar ao lado deles e aguardar pacientemente eles acordarem. Ao se levantar, Abigail se vê sozinha naquela cidade abandonada. Já não tinha mais nenhum corpo no chão e não havia vestígios de outras pessoas no local. Suas armas e seus pertences também foram levados. Surpreendentemente, ela havia sido deixada para trás por seus companheiros. Caminhando enquanto olha de um lado para o outro, a caçadora tenta se situar e entender por que a de Beauvale faria algo dessa forma com ela depois de tudo que eles haviam passado juntos. Desde o início da amizade, eles já se envolveram de cabeça numa confusão ao nível interestadual devido a um bandido procurado em 3 estados diferentes. Passaram dias protegendo refugiados indefesos que não tinha para onde ir, lhes entregando um novo futuro. Tiveram um momento íntimo juntos que quebravam as barreiras raciais da época, e mesmo assim ela foi deixada para trás. Forçada a retornar sozinha, Abigail caminha em direção ao lago. Como esse caminho foi feito por a de Beauvale enquanto ela estava desmaiada, ela caminha com bastante calma e atenção para não se perder. Porém, a tristeza toma conta de seus olhos e as lágrimas deixam sua visão totalmente embaçada. Ela mal enxergava o caminho e o que ela conseguia enxergar estava distorto. Ela chega até o lago após alguns segundos de caminhada e logo percebe que o pequeno bote estava atracado estrategicamente para ela. Como não tinha motivos para perder tempo, ela avança até o bote, se recordando de que o monstro do rio ainda poderia estar vivo. Mas ela não sentiu medo de navegar no imenso lago. Ela apenas sentou e se lançou. Parte dentro dela estava à espera do monstro, não para enfrentá-lo, mas sim para ser consumida de vez por ele. Infelizmente, Abigail não conseguia entender o porquê dela ter sido abandonada. Ela pensava e pensava e não chegava em conclusão alguma. A ausência de um bom motivo deixava a aceitação uma tarefa impossível. Sua mente vazia curvas e mais curvas, e tudo o que conseguia com isso era uma forte enxaqueca que a força soltar o grito de desespero entalado em seu peito. "Pai!" grita Abigail em meio ao gigantesco lago. À primeira vista, Abby estava convicta de seu grito, pois sua mente a forçava a buscar por a de Beauvale e saber onde ele estava. Mas sua voz disse outra coisa, e logo ela ficou confusa e sentiu nojo de sua própria voz. Ela queria chamar por a de Beauvale, mas era realmente ele quem ela estava procurando. O silêncio que Abigail recebeu como resposta penetrou em sua alma como o tiro que ela deu no último senhor de a de Beauvale, explodindo seus órgãos por dentro e a deixando prestes a morrer. Era dessa forma que ela se sentia no meio daquele lago. Aquele corpo hídrico de proporções gigantescas formado pelo acúmulo de águas escuras em uma área de depressão, fazia Abigail se sentir pequena e quebrantada. E no meio disso tudo ela ainda buscava um porquê. Ela queria entender se tinha que ser a sua família. Qual foi o motivo daquela gangue matar seu pai, matar sua mãe, destruir seu lar e seu futuro? Todos os bons momentos que ela passou com seu pai, ela era feliz, e agora aquilo não era nada, tinha se tornado uma piada sem graça. Entrar para a vida da caçadora não diminuiu o peso que carregava em suas costas. Salvar vidas e trabalhar para a lei não diminui o peso das suas costas. Até mesmo ser empática com nativos e negros não diminuiu o peso de suas costas, pois de fato era um fardo que ela era incapaz de carregar. Mas tudo isso trouxe ela até aqui, no meio do profundo e vazio lago, que carregava o nome do lugar onde os pecadores imperdoáveis estavam destinados. Mas qual era o motivo de Abigail não ter um perdão? "Me leve", diz Abigail, se sentida enojada por si mesma e seus atos.
Abigail se lança ao lago de costas e de braços abertos. Seus pertences haviam sido levados e ela não carregava nada com ela. Mesmo assim, ela afunda rapidamente como se seu corpo fosse feito de chumbo. À medida que vai se afogando no seu mar de solidão, a escuridão vai tomando conta de sua visão e tudo que lhe resta é apenas o vazio instalado em seu peito, vazio que ela carregava consigo há muito tempo. Estranhamente ela não se afoga e suas narinas sentem o cheiro de terra, mesmo estando muito longe de qualquer porção de terra. Sua tentativa de ser uma pessoa melhor de fato a tornou uma pessoa melhor. Era triste ela precisar de uma tragédia para perceber o quão longe poderia chegar, contradizendo o seu destino, que tirou sua família, mas ela construiu uma nova do zero. Devido à sua intromissão, a de Beauvale era um homem livre e um portador do destino. Samuel agora estava seguro e os refugiados poderiam dormir em paz, longe das mãos sujas de uma meretriz abusiva. Seus pensamentos estavam errados. Ela não estava sozinha. Deixou de estar há muito tempo. Sua busca pelo porquê já não era mais válido, pois se afogando naquele rio ela entendeu que não precisava viver de passado. Seu presente estava sendo muito melhor do que ela um dia já imaginou e seu futuro ainda precisava ser escrito. Então ela em um ato repentino abre seus olhos e se levanta rapidamente achando estar se afogando no lago, assustando Joaquim e a de Beauvale que estavam sentados ao seu lado. Calma garota, tudo bem? Pergunta a de Beauvale se aproximando de Abigail. Desculpa, tive um pesadelo, responde Abigail ofegante, mas aliviada. Que bom que está bem, achei que não fosse acordar, diz Joaquim se levantando e voltando seus olhos na direção do lago. Estávamos esperando para voltar para a base, eu já estou bastante tempo sem uma boa refeição, podemos ir. A dupla se levanta do chão e ao lado de Joaquim começam a caminhar em direção ao lago, abandonando a cidade rústica que morreu no passado, sem olhar para trás. Enquanto caminham, a de Beauvale conta tudo o que aconteceu enquanto eles estavam desmaiados, pois Joaquim já havia lhe explicado antes. Como derrotou aquele homem com apenas um golpe. Indaga Abigail, foram anos aprendendo a sobreviver, a gente sabe como se virar. Responde Joaquim, você não chegou a contar sua história para mim, porque saiu do Brasil e veio para cá. E como fez isso? Questiona a de Beauvale. Assim que cheguei no Brasil eu já tinha me decidido que não ficaria por lá, só precisava saber como eu iria fazer isso. Fui escravo por alguns meses, ficava na casa de um coronel, tendo acesso à educação e a informações, diferente de outros escravos. Mas eu cometi um deslize e fui jogado pro trabalho na lavoura. Lá acabei descobrindo capoeira, e ela me libertou, explica Joaquim. Capoeira? Indagou a de Beauvale. Sim, lá no Brasil nós fomos forçados a abandonar nossas raízes e tentaram empurrar os costumes deles para a gente. Como eles menosprezavam tudo o que fazíamos, a gente se aproveitou disso e só fortalecemos as nossas raízes, explicou Joaquim. Secretamente os escravos treinavam luta e agilidade corporal. Quando os senhores apareciam, a gente fingia estar apenas dançando, éramos ridicularizados por isso, diziam que nossa dança não assustava ninguém, mas graças a ela conseguimos lutar contra os senhores e fugir para um lugar que chamávamos de Quilombo. Os brancos eram tão ingênuos, que usávamos a própria religião deles para cultuar a nossa. Foi a partir dessa ligação que eu passei a ligar os pontos e entender melhor o mundo. Porra! Por que nunca pensamos nisso? Reclama a de Beauvale se sentindo um idiota. Não se cobre por isso, irmão. Nós vivemos no modo sobrevivência. Não é dado muitas opções a não ser o improviso. Mas, a gente poderia ter feito melhor. Poderíamos ter evitado muitas mortes. Não pense na perfeição ou em falhas. Você e os escravos daqui fizeram o melhor que puderam fazer. Aqui eu sinto que as coisas são mais difíceis do que lá, mas não significa que foi fácil. Perdi muitos irmãos durante a jornada.
De fato, Joaquim não mentiu. Sua trajetória no Brasil foi marcada por sangue e extrema violência. Como servia a uma mansão de um militar, os brancos que protegiam o local eram treinados e estavam preparados para conter revoltas. A fuga de Joaquim não foi fácil e custou a vida dos negros da casa, que foram mortos a tiros como forma de retaliação. Ao chegar nos quilombos, Joaquim se viu em um mundo completamente novo. Lá ele conheceu diversos nativos brasileiros que tiveram suas terras tomadas e também foram pisoteados pelo homem branco que insistia em sobressair por cima deles. Então juntos começaram a arquitetar diversas revoltas organizadas, se aproveitando do conhecimento que Joaquim tinha por ter sido servo na casa de um coronel. Com o tempo de luta, Joaquim acabou desenvolvendo habilidades em uso de armas de fogo, facas, arco e flecha. Também desenvolveu táticas de guerrilhas únicas, se aproveitando das florestas e dos relevos, atraindo seus alvos até áreas cheias de armadilhas, inacessíveis sem treinamento básico de agilidade corporal. Com o tempo, Joaquim foi se tornando um líder respeitado nos quilombos, sendo conhecido pela alcunha de Jaguar, devido à sua habilidade inata de caça e de emboscada. Mas para combater os senhores de escravos e libertar seus irmãos era necessário garra, e isso Joaquim tinha de sobra. Após alguns meses, Joaquim estava muito bem estabelecido nos quilombos, mas ele sentia que aquele não era seu lugar, não era onde ele deveria estar, mas ele se sentia bem em libertar aqueles que não deveriam estar acorrentados. Nos quilombos, as crianças e idosos eram chamados para participar das rodas de capoeira, era de praxe eles se divertirem ao som do tambor. Para eles era mais libertador estar numa situação de confraternização do que o próprio ato de serem libertos pelas correntes. As guerrilhas de libertação estavam aumentando com muita frequência, e a cada ato de rebeldia contra os engenhos, novos quilombos e novos líderes iam surgindo, o que significava mais perigo para o exército. Com medo de perder poder e influência, os oficiais do exército se reuniram e começaram a planejar como se livrariam desses ratos, mas até eles reconhecem que as estratégias de guerrilha que se aproveitam do terreno era algo que implicava demais para o retardo do avanço. Não temos muito o que fazer em relação ao terreno, precisamos tirar eles de lá de alguma forma, diz um tenente-coronel gordo. Eles querem libertar escravos, vamos entregar escravos para eles para atrair todos em um local só, sugere um coronel velho e pálido. Podem fazer o que quiserem, eu só quero o Jaguar vivo, ordena o coronel, ex-proprietário de Joaquim. Após a conferência dos oficiais, alguns nativos do grupo de Joaquim acabaram sendo informados por nativos de outra tribo, que uns escravos seriam executados em praça pública. A princípio Joaquim suspeita dessa informação, mas os novos líderes, revoltados com essa notícia, decidem agir precipitadamente e salvarem os escravos. Quando o grupo chegou no local, realmente havia escravos prestes a serem enforcados em praça pública, mas era óbvio que isso era uma cilada. Quando guerrilheiros chegaram perto, foram brutalmente explodidos por balas de canhão e por projéteis de rifle. Os escravos no palanque foram libertos por Joaquim, mas eles foram alvejados a sangue frio sem chance nenhuma de conseguirem fugir. Já Joaquim acabou sendo atingido por um tiro no ombro e acabou desmaiando no meio de todo o caos. Os maiores líderes quilombolas da época acabaram sendo obliterados naquele dia e Joaquim acabou sendo capturado. Ao acordar, Joaquim se viu acorrentado e automaticamente reconhece que errou em não ter tomado as rédeas da situação e ter acalmado os ânimos dos outros líderes. Mas naquela situação o choro não era opção. Joaquim não podia perder o seu tempo sendo novamente um refém. Um líder como ele sendo preso representaria o fim da revolução. Então ele aproveita que não estava sendo vigiado e, utilizando sua força natural, ele tenta soltar as correntes das paredes para fugir, mas ele rapidamente tem que se fingir de desmaiado, pois alguns guardas passam pela sua cela conversando sobre a situação atual dos Estados Unidos, e a partir do que ele ouviu ele confirma o seu pensamento nos quilombos. Ele não pertencia àquele lugar. Me fez forte, me fez guerreiro, me faça ser útil pelo menos mais uma vez.
clama Joaquim olhando para o nada. Deusa. Ao proferir essas palavras, uma forte ventania começa do lado de fora, o ar fica mais denso dentro de sua cela e arrepia totalmente a pele de Joaquim, que entende que foi respondido e novamente utiliza sua força natural, mas dessa vez foi para partir as correntes ao meio, conseguindo sem complicação nenhuma. Devido a todos esses acontecimentos, Joaquim passou de quilombo em quilombo pelo Brasil, passando suas táticas e ensinamentos para outros negros e nativos, também aprendendo mais com cada um deles, até de fato sair do país vivo em um barco roubado. O Jaguar foi o literal homem mais procurado do Brasil e escapou com vida, sendo um símbolo para a revolução que estava se instaurando nos engenhos brasileiros. Como você conheceu Takeda e formou o clã com ele? Questionou a Debovalle, atrapalhando a história que Joaquim estava contando. Para isso eu vou ter que te contar a história dele.